Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem jogo importantíssimo contra o Racing pela Sul-Americana nesta quinta-feira. E ó, tem novidades no time, mudanças na escalação, lesão de atacante e mais novidades sobre um possível racha no elenco. Tudo isso eu vou te trazer a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos lá, gente. Vamos tratar das notícias do Timão, que tem um jogo importantíssimo contra o Racing nessa quinta. Eu sei que está todo mundo pensando no jogo contra o Cuiabá, que ficou para segunda-feira, inclusive, né? Depois do domingo de eleições. Sábado tem rodada, domingo para tudo. Na segunda-feira, o Corinthians encara o Cuiabá fora de casa, um jogo fundamental para suas pretensões dentro do Brasileiro. Tinha vencido o Atlético Paranaense na última rodada, saiu da zona. Com a vitória do Vitória durante a rodada, o Corinthians voltou para a zona do rebaixamento, mas está em vias de sair se continuar com esses resultados. Então a vitória contra o Cuiabá ela é fundamental na segunda-feira. Não vai ser muito fácil, mas esse jogo da quinta, ele ganhou um contorno mais decisivo, porque embora a gente saiba que o foco está na segunda-feira, Ramon e Emiliano Dias estão sentindo uma pressão que ela não existia até a queda na Copa do Brasil. E a queda na Copa do Brasil, ela acontece para o Flamengo, diante de um contexto todo de bastidores e de derrotas que o Corinthians teve nos bastidores para o Flamengo, e de um confronto em que o técnico Ramon Dias deixou a desejar em algumas escolhas. Então, essa pressão veio para ele. Também tem outro indicativo, outro fator. O Corinthians, se não vencer a Sul-Americana, não disputará a Copa do Brasil em 2025. Porque o Corinthians terminou em 10º no Campeonato Estadual. O Corinthians foi eliminado na primeira fase, não chegou na fase de matas. E com isso, terminando em 10º, ele não pega nenhuma das 6 vagas no ranqueamento via Campeonato Estadual para disputar a Copa do Brasil do ano seguinte. A outra maneira seria chegar na Libertadores via Brasileiro. Para isso, teria que estar entre os 6 colocados. O Corinthians hoje está na zona do rebaixamento, faltando 7, 8 jogos. Ou vencer a Copa do Brasil, o que não é mais possível, ou vencer a Sul-Americana, porque isso lhe garante, inclusive, na próxima Libertadores e lhe dá a vaga na Copa do Brasil. É a única maneira nesse momento. Então, ganhou um contorno mais importante. A Copa do Brasil é uma competição muito rentável, em que o Corinthians gosta de jogar e é mais uma oportunidade no calendário de você arrecadar, de você ter prestígio, de você ter bilheteria. E nesse momento não está sendo possível. Então o Corinthians vai ter que brigar por essa Sul-Americana. E também para amenizar um pouco o fato da eliminação na Copa do Brasil e, claro, né, somando com uma permanência na Série A nos próximos jogos, é a chance de título que o Corinthians tem na temporada. Então, vai com força máxima sim. E o que significa força máxima? Ir com o que você tem de melhor. O Ramon vai ser obrigado a fazer algumas mexidas, até pelas escolhas equivocadas que ele fez nos jogos contra o Flamengo, no seguinte sentido, estaria de volta o famoso losango. O que é o losango? É aquele meio de campo com um volante abrindo o meio de campo, 2 vértices, né, com 2 jogadores, um pela direita, outro pela esquerda, e um meia na ponta desse losango, normalmente o Rodrigo Garro. Seria, na teoria, um 4-4-2 com 3 volantes e um meia e 2 atacantes. Na ausência, ou melhor, na possibilidade de você escalar o Memphis Depay, já que ele não estava inscrito na Copa do Brasil, ele obviamente se auto-escala, né, ao lado do Yuri Alberto, que é o artilheiro do time na temporada e que até tem favorecido o jogo do Yuri nos últimos tempos. Com isso, o Memphis já seria uma troca imediata. Depois, a gente tem algumas outras possibilidades, como, por exemplo, o Mateuzinho está com um corte na cabeça, né? Levou 6 pontos, se eu não me engano, com aquela entrada do Bruno Henrique, que ocasionou, inclusive, a expulsão do Bruno Henrique no jogo. O Fagner seria alçado à condição de titular. E aí, a gente precisa associar uma coisa a outra. É claro que tem uma questão médica aí que faz com que o Ramon, nesse momento, pelo menos em todas as prévias, escale o Fagner como titular. Mas é curioso que isso aconteça justamente depois de sair a notícia de que o Fagner seria um dos jogadores incomodados com Ramon Dias, pela sua não escalação nas últimas partidas. E aí ele ganha uma titularidade. Mas ok, nesse caso tem o argumento da questão médica, porque o Mateuzinho, pela bola, não que o Mateuzinho tenha sido um craque, Cafu, não é isso, mas o Fagner está deixando a desejar e não é de hoje. A gente sabe a qualidade que o Fagner tem. E para calar minha boca e a de muitos, é muito capaz do Fagner jogar e jogar uma enormidade.
porque ele tem bola para isso. Mas às vezes fica a sensação de que ele joga quando ele quer. O fato o Fagner deve ser titular. Na dupla de zaga, o André Ramalho está tendo uma queda técnica e uma sequência de jogos muito grande. Então, daqui a pouco ele pode alternar. O fato é que o Kaká retorna, né? O Gustavo Henrique foi muito mal. O Kaká parece que teve febre na noite anterior, isso revelado pela comissão técnica. Então, ele assume a titularidade, ao lado do André Ramalho ou do Félix Torres. A gente ainda não sabe. Mas com Fagner na direita e o Matheus Bidu na esquerda. Essa deve ser a defesa com o Hugo Souza no gol. Meio de campo, o José Martínez deve abrir o meio campo. Ele não foi bem nos últimos jogos, é verdade, mas a gente sabe do que ele é capaz. Ali no setor de marcação, ele sabe jogar. Na segunda volância, o Charles vem, acho que, digamos assim, cativando essa posição, né, para ser um segundo homem pela marcação que ele tem, por sair jogando com a bola, com uma qualidade muito boa. E ou André Carrilho ou Breno Bidon, que é esse segundo, terceiro homem, né? Que é esse cara que pode tanto buscar a bola na defesa quanto armar o jogo. Tanto o Breno Bidon quanto o André Carrilho possam fazer essa função. Então tem uma duvidazinha aí nesse sentido. E essa ponta do losango seria de Rodrigo Garro. Seria. É claro que eu não tenho informação aqui, mas vamos lá. Os dois jogadores que estariam descontentes com a comissão técnica de Ramon Dias e Emiliano Dias nos últimos dias. Fagner e Igor Coronado. Durante o dia, o Twitter oficial do Corinthians publicou uma foto aleatória do treinamento e tal com Igor Coronado. Foram duas fotos, na verdade. Foram a mesma postagem com duas fotos, colocando um 77, que é o número do Coronado. Só para dar uma moralzinha. Quando vira, eu estou gravando esse vídeo na madrugada, quando vira da meia-noite, da quarta para quinta, que é o dia do jogo contra o Racing, o Corinthians, a sua rede social, posta um card para dizer que hoje é dia de Corinthians. Já estamos no dia do jogo. E o jogador escolhido para estar nessa foto do card é Igor Coronado. Pode ser uma coincidência? Pode. Pode ser porque ele é um jogador do elenco? Pode. Mas eu tô com um palpite de que ele vai ser titular. Pelo descontentamento, para o Ramon tentar apaziguar um pouco as coisas, para dar uma segurada, uma preservada no Garro, que estava visivelmente cansado no jogo de domingo, e aí ele ficaria mais disposto, mesmo sem ele entrar no segundo tempo, para o jogo de segunda, importantíssimo contra o Cuiabá, e aí dá uma chance para o Coronado. A rede social do Corinthians, ela meio que entregou isso. E o Coronado foi uma figura-chave nos dois confrontos pela Sul-Americana contra o Fortaleza, em que o Corinthians amassou o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Num modelo de 3 volantes e 1 meia. No modelo 4-4-2, no modelo de losango no meio. Em que o Ramon estranhamente abdicou nos jogos contra o Flamengo. Pois agora não. Agora ele está vendo que a batata está assando, a pressão está muito grande, a pressão da torcida, da opinião pública e do que ele precisa fazer no time. E, inclusive uma pressão interna. Então, existe um indicativo. A gente só vai saber 1 hora antes do jogo. Mas o indicativo é esse. 3 volantes, losango e esse meia não sendo Garro, sendo Igor Coronado, com Memphis e Yuri Alberto no ataque. Pelo menos é isso que eu acho que vai acontecer. Uma possibilidade, não para titular, mas para ficar no banco de reservas, seria do espanhol Héctor Hernández, que estava inscrito na Copa do Brasil, não foi utilizado contra o Flamengo, o Ramon preferiu não utilizá-lo, mas não estava na Sul-Americana. Ele não pôde jogar os confrontos contra o Fortaleza, por exemplo. Na última, quando você passa de fase, né, você pode fazer algumas trocas nas suas inscrições. E o Héctor Hernández entrou, juntamente do Alex Santana. Então, o Héctor Hernández poderia estrear na Sul-Americana, estando relacionado para esse confronto contra o Racing, pois ele acabou sofrendo uma torção no joelho direito no treinamento. Foi uma lesão no ligamento colateral lateral, e significa que ele está fora da temporada. Ele foi inscrito na Sul-Americana, mas não joga mais esse ano. Então o Héctor Hernández ficou realmente para o ano que vem. O Alex Santana, como eu disse, foi inscrito e é um que pode muito bem pintar. A gente já imaginou que ele fosse ganhar alguns minutos contra o Flamengo, isso não aconteceu, mas agora, mais uma vez, vai estar relacionado e agora devidamente inscrito na Sul-Americana. Eu conversei com uma pessoa que conhece muito de Corinthians, que está lá dentro do Corinthians, sobre essas informações de descontentamento. Essa pessoa me confirmou que realmente há um descontentamento
de algumas pessoas por parte do trabalho do Ramon, que a tendência é muito grande, praticamente certo já que o Ramon não fica para o ano que vem, e que existe, eu não achei que isso fosse verdade, gente, mas me confirmaram que sim. E aqui eu não estava duvidando da informação, né? Inicialmente do Samir, depois o Leandro Quesada, vários repórteres, né, dando essa informação. E aí a gente só pode fazer o quê? Né? O jornalista, o papel do jornalista, quando alguém diz que está chovendo, não é você ficar se questionando se está ou não está. É abrir a porra da janela e olhar para o céu para ver se está chovendo ou não. Então a gente vai conversar com as pessoas. E me disseram que esse racha entre gringos, entre estrangeiros e brasileiros, ele existe. As chamadas panelas, as chamadas preferências da comissão técnica por estrangeiros em detrimento a brasileiros. E que os brasileiros estariam um pouco inconformados com isso. E aí tem a ver um pouco com essa notícia do Fagner e do Coronado, que são brasileiros em detrimento de outros jogadores. Que coisa, hein? Quando começa assim, a tendência não dá bom. Mas o resultado ele pode amenizar tudo isso. O fato é, se o Coronado realmente ganhar uma chance como titular nesse jogo, a gente vai vai ter a certeza de que realmente o Ramon tentou acalmar os ânimos. E tem argumentos para isso, como eu falei, o Garro estava desgastado, vamos preservar ele para o jogo de segunda-feira, tá tudo certo. E até porque o Coronado é um ótimo jogador, jogou muito bem contra o Fortaleza, né? É que nos últimos jogos ele não vinha entrando pouco, entrando menos, então assim, se achava estranho, né? Eu já disse que eu não vejo Garro e Coronado jogando juntos, com raríssimas exceções. E o Garro é titular, mas o Coronado precisa jogar mais. Pela bola que ele tem, pelo investimento que foi feito nele, ele precisa jogar mais. E talvez esse seja o jogo, para a gente ver o Coronado assumindo a responsabilidade. Corinthians e Racing, Sul-Americana, o jogo para fazer score, para fazer resultado, para vencer acima de tudo. E depois decidir na Argentina para quem sabe chegar numa final. E aí, gente, numa final, você viu que o Cruzeiro e o Lanús ficaram no 1-1. O Cruzeiro do Fernando Diniz ainda não venceu. Não venceu. E o primeiro jogo, no Brasil, em Minas Gerais, 1-1. O Cruzeiro vai ter que decidir na Argentina contra o Lanús e pode muito bem ficar de fora, porque o Lanús depende de uma vitória simples jogando em casa. Mas não está proibido do Cruzeiro vencer lá e conseguir a classificação. Poderíamos ter Corinthians e Cruzeiro na final, Corinthians e Lanús, o Racing passando, enfrentando um dos dois, mas o Corinthians pode pegar ou o Cruzeiro ou o Lanús num jogo único, em Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro. Muita coisa ainda pode acontecer, mas passa tudo por esse jogo dessa noite. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.